isso, na ponta da linha, com um treinador brasileiro que teve uma história importante no Vasco da Gama, que sim, foi apresentado naquele momento por Eurico Miranda, talvez um dos mais emblemáticos dirigentes da história do futebol brasileiro, vascaíno de grande coração. Na ponta da linha com Milton Mendes. Alô, Milton, seja bem-vindo, boa tarde. Olá, Eli, é um prazer estar com você. Boa tarde a todos os ouvintes da Bandeirantes. É um prazer de novo estar podendo falar com você, trocando umas ideias. Exato, foi um momento muito feliz na altura do Vasco como jogador e também como treinador, não é? Ô Milton, eu tô feliz em vê-lo aqui no Brasil. Você tem uma trajetória interessante, você é aqueles estudiosos do futebol, e o futebol brasileiro passa por um momento onde o treinador brasileiro está pouco valorizado exatamente pela falta de estudo, pela falta do conhecimento, pela falta do processo. E essa é uma realidade dura, mas é a verdade, não, Milton? É uma das verdades, né, Eli? Porque a maior verdade realmente é que o próprio treinador brasileiro ele tem dificuldade de trabalhar em outros países porque a credencial brasileira ela não é vista como se possa trabalhar na Europa, né? Diferente da Argentina, que a Conmebol validou os treinadores argentinos e os brasileiros ainda não têm essa validação para poder trabalhar, que os cursos sendo feitos no Brasil ainda não são reconhecidos lá fora. Esse é um outro sinal também. Né? É lógico, sem dúvida nenhuma, a falta de algum falar línguas é um entrave também, mas eu acredito que a qualidade do treinador brasileiro rapidamente vai começar a aparecer novamente e voltar ao cenário mundial novamente, esses bons treinadores que temos aqui no Brasil. Ô Milton, eu fico assim tentando entender um pouquinho o que acontece em Portugal, onde você domina, onde você realmente passa boa parte da sua vida. O Paulo Turra estava fazendo um trabalho que me parecia muito competente à frente do Vitória de Guimarães, e ele foi demitido depois de uma vitória. Isso eu nunca vi na minha vida. Você poderia acrescentar algo em relação a isso? É por conta de licença? É por conta da ideia de que eles têm reserva de mercado lá? O que é que você pensa a respeito? Elia, não ficou muito claro, né, essa decisão de tirar o Paulo Turra, mas é lógico que o treinador que está perante os seus jogadores e não pode responder como um treinador principal, ou seja, tem que outro assinar, ele já fica enfraquecido. Perante essa situação que eu acabei de dizer agora, que falta os treinadores brasileiros terem as suas credenciais reconhecidas lá fora. Então, o Paulo Turra era outra pessoa que colocava o seu nome como treinador e ele estava como um assistente. Isso já aconteceu lá atrás também com o treinador que esteve no Marítimo uns anos atrás e aconteceu agora. E quando eles saem eles dizendo que ele não tinha perfil de duro, perfil de firmeza e que era um treinador com vamos dizer assim, muito tranquilo, muito leve, muito light. E eles queriam que achavam que aquele grupo precisava de um treinador mais duro, mais firme. Pelo menos foi isso que saiu. Mas é lógico que, sendo de um jeito ou do outro, sempre o que sai enfraquecido é a classe do treinador brasileiro, não é verdade? Ô Milton, você ao contrário da maioria, você tem as licenças, né? Você tem as licenças na Europa. Você é um treinador de maneira diferente, credenciado, não? É verdade, Elia. Eu além de ter os cursos da UEFA, o meu último curso UEFA Pro, eu tirei em 2009. E depois dessa passagem aqui no Brasil, eu senti a necessidade de voltar a estudar e parei 2 anos e fiz mestrado em Ciências do Desporto agora. Então, eu optei por fazer um upgrade na minha carreira pela parte mais teórica e para mim foi muito importante porque a gente consegue ver coisas que no nosso cérebro está adormecido ele está formatado para fazer sempre as mesmas coisas no dia a dia do seu trabalho e a gente buscando novas informações, buscar 2 anos de novo sentado na universidade é um que diferente. Eu sinto muito orgulhoso por isso.
E nós também, porque eu entendo que quanto mais você estiver dentro desse processo do aprendizado, o aprendizado não ocupa espaço, né? Enquanto mais aprendizado você tiver, mais qualidade vai poder agregar ao seu trabalho. E é interessante porque os portugueses eles estão chegando em grande número ao futebol brasileiro, os portugueses eles estão na maior parte do futebol mundial, mas a seleção portuguesa é treinada por um espanhol, ou seja, é treinada pelo Roberto Ramírez. Não é um contrassenso isso aí, ô Milton? Totalmente, não é? A gente, eu tenho feito e tenho dito em algumas situações que eu tenho a oportunidade de ver, e os treinadores portugueses, eles, eles sentem-se e realmente têm um nível muito bom, né? A qualidade dos técnicos, pela forma como abordam, com a teoria, como preparam, e isso é muito importante. E ter um treinador na sua seleção estrangeiro, realmente eu acho um contrassenso. Como também aqui no Brasil, nós todos achamos que o nosso país é um país do futebol, onde tem jogadores belíssimos chegando todo ano, e a gente estar à espera de um treinador que não é brasileiro e depois de esperar um ano, eu acho também que isso não abona nada e não facilita nada e não ajuda nada. E a prova disso é os últimos resultados, né? Que infelizmente quem conhece o futebol, quem conhece os atletas, sabem que o atleta, quando ele não vê no seu líder uma firmeza que ele vai ser o cara para a Copa do Mundo, eles não vão dar o seu melhor. Então, eu acho que ou fixar-se rapidamente o seu treinador, porque isso é importante para a própria seleção brasileira. Não, você toca num ponto que é fundamental e que eu bato muito nessa tecla, né? Primeiro, o Fernando Diniz não tinha tamanho para ser técnico da seleção brasileira, é fato. Para ser técnico da seleção brasileira precisa ter uma história de conquista, uma história de construção e de processos que, na minha opinião, o Diniz não tem. Mas, tentando ser o mais claro possível, o Mano Menezes, que tem, não aceitaria, o Abel Ferreira, que é português e tá há 3 anos aqui no Brasil, também não aceitaria ser interino, e o Dorival Júnior, que seria o mais indicado, também não aceitaria ser interino. Ou seja, a CBF acabou trocando pés pelas mãos, por quê? Porque precisava de um interino que aceitasse essa posição, já que eu tenho a garantia de que o Carlo Ancelotti será o treinador oficial da seleção brasileira. A questão é que ele tem um contrato lá com o Real Madrid, a multa contratual é de 6 milhões de euros e ninguém quer pagar essa multa, né, Milton? Pois é, Elia, aí entra uma outra questão, né? Como é que um treinador que vai entrar daqui a um ano, como ele está preparando o seu próximo trabalho? E se está preparando esse próximo trabalho? Como seria o seu dia a dia trabalhando no Real Madrid, preocupando-se com vários campeonatos, com várias frentes? Ele ia preocupar-se com a seleção brasileira nesse momento? Quem está melhor, quem está pior? Acha que os jogadores que estão sendo convocados com o Diniz hoje vão ter daqui a um ano, quando será ele, serão os próximos que estarão nas listas, serão os mesmos jogadores? Ou ele vai ouvir o Diniz, ou vai ouvir o Ramon, ou vai ouvir o presidente? Enfim, como será o processo? Como está sendo esse processo até lá? Ou vai ser levado em cima do gelo? Isso são perguntas que são importantes para o nosso dia a dia, não é? Para saber que o futebol brasileiro é um dos melhores mundialmente. Então, temos que estar tratando o nosso futebol como uma coisa muito séria também. Não resta dúvida, o futebol é muito sério, você não pode ficar apostando, mas o fato é, a seleção é interessante, né, Milton? Porque eu tenho dito muito aqui que o profissional precisa ter tamanho para estar onde está e precisa saber reconhecer qual é o tamanho do seu time. Se você hoje está no Santos Futebol Clube, você não pode imaginar que o Santos tenha DNA de vitorioso, que o Santos tenha DNA de propositor. Se eu tenho um time que é cambaleante, um time de muito garoto, um time que precisa fugir do rebaixamento, é pecado jogar por 2 ou por 3 bolas? É pecado ser reativo como treinador, ô Milton? É pecado cair de divisão, não é verdade? Um clube como o Santos,
É lógico, todos nós, treinadores, nós temos que entender o contexto. Né? Eu costumo dizer e abordo isso todas as vezes que tenho a possibilidade de dar palestra em universidade, dar palestra para as pessoas que gostam de me ouvir. Primeiro de tudo, você tem que entender o contexto. O contexto qual é? O contexto é de sofrimento. Então, se o contexto é de sofrimento, o que nós temos em mãos? Temos jogadores que poderão vir a ser grandes no futuro, mas não são no momento. Então, é preparar a equipe para que ela tenha uma resposta imediata para o que eu preciso de agora. Não adianta se você tem dor de barriga e o câncer. Dor de barriga você pode comatar rapidamente. O câncer é a longo prazo. Então, vamos tratar o que é mais importante agora. O que é mais importante agora é não cair de divisão para o Santos. Então, agora, a forma de trabalhar, os processos que o clube está acostumado, existem mudanças anualmente, diariamente, semanalmente, mensalmente, porque quanto menos vitórias, mais dificuldade o atleta tem de segurança. Não é? Então, é importante jogar reativo. Acho que era a melhor resposta para esse momento. Você sabe que eu estou gostando dessa conversa, Milton, porque eu acho que você evoluiu nessa questão dos processos de resultado. Você sempre foi um estudioso de futebol, você sempre talvez teve muito mais qualidade do que a média, mas tinha dificuldade talvez de passar essa qualidade para o entendimento do jogador. Talvez esse período parado tenha te dado esse entendimento. É fundamental conhecer, mas é fundamental também saber como colocar. O jogador tem que entender o que é importante fazer naquele determinado momento, não, Milton? É verdade, Elia. Você tocou num ponto focal. Sem dúvida nenhuma, a gente, quando está no olho do furacão, a gente não consegue raciocinar da melhor forma. Então, quando a gente dá um passo atrás e fica um tempo parado, analisando outras frentes, certamente a gente cresce e evolui, e eu cresci e evoluí, sem dúvida nenhuma. Mal de nós seríamos se achássemos que nós já estávamos no nosso auge. Né? Nós estamos melhorando, e como dizia o Menor, que disse muito bem há muitos anos atrás, quem pensa que tudo sabe, nada sabe. Então, é importante a gente estar evoluindo, crescendo, e eu, humildemente, sei que tive muitos pontos positivos, mas tive inúmeros negativos também. E essa evolução faz parte, nós seres humanos estamos num processo de crescimento diariamente, né, Elia? Não, o processo tem que ser constante, ninguém pode parar. Aliás, essa ideia de que não se mexe em time que está ganhando é outro erro. Você mexe no time que está ganhando para melhor, não pode mexer para pior, mas você tem que tentar mexer sempre para melhor. Eu acho que deu uma travadinha aí no Skype do Milton Mendes, vamos tentar colocar o Milton de novo no ar aí, para que a gente possa fazer o encerramento desse papo ótimo com o nosso Milton Mendes via Skype. Para você que está curtindo o programa pela radiobandeirantes.com/Rádio Bandeirantes Oficial, ou seja, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, você está vendo aí o Milton Mendes perfeito no ar, o Milton Mendes com uma adega, tá com uma adega atrás aí, ô Milton, tá no Brasil, tá onde exatamente? Eu cheguei em São Paulo ontem, fui convidado aqui para vir almoçar com o Olivério, estou feliz da vida de estar com ele aqui. Estou nessa terrinha maravilhosa que é o Brasil, São Paulo, estou muito feliz de estar aqui. Ah, você está com o Olivério Júnior? Põe o Olivério do seu lado aí, te dá um abraço no Olivério, entra no Skype aqui, te dá um abraço. Grande Olivério Júnior, tem uma história a serviço aí do esporte do Brasil. O Olivério tem uma história importante, deu uma caída no Skype de novo, vamos colocar o Skype de novo aí do nosso Milton Mendes, porque é importante que a gente possa estar juntos nesse momento, é importante que a gente possa celebrar os grandes e bons momentos da história do esporte brasileiro, e o esporte brasileiro passa muito pelo Grupo Bandeirantes, passa pelo Olivério, que hoje faz um ótimo trabalho aí como assessor de imprensa. Então, meu caro Milton, um grande abraço a você,
Feliz em saber que você está em ótima companhia com o Olivério, faz uma gestão de carreiras importante aqui no país e que você está de volta. Eu acho que agregar conhecimento é muito importante. O treinador brasileiro precisa ter a qualidade de agregar conhecimento para que a gente não fique à mercê de que só os treinadores estrangeiros eles conheçam o processo, que eles tenham qualidade para esse processo. Então, boa sorte, um abraço muito grande aí no Olivério e tudo de bom, viu, Milton? Um abraço, Elia, um prazer grande estar com você. Você disse bem, você esteve sempre ao meu lado, o Grupo Band sempre nos ajudou bastante e eu estou muito feliz e agradecido novamente por essa outra grande oportunidade de poder falar um pouquinho com você e explanar um pouquinho do que aprendo e vou aprendendo diariamente. Maravilha, esse foi Milton Mendes, que está de volta ao Brasil e a gente torce para que ele possa estar muito prontamente aí numa das equipes brasileiras, apresentando o seu trabalho, o seu conhecimento e uma história a serviço do futebol com competência, porque é fundamental que neste momento a gente saiba representar o futebol brasileiro com treinadores brasileiros de qualidade. 12 horas e 48 minutos, a partir de agora vamos girar mais o futebol